Prezada amiga, querido amigo, bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. A semana passada estivemos exatamente consigo, onde tratámos aquele assunto extraordinário, relacionado com as parábolas de Lucas, capítulo 15. Pois é, esta semana voltamos a ter a companhia e a presença do pastor Ilídio, aquele que é o nosso convidado permanente do nosso painel, e por isso permita-me cumprimentá-lo, pastor Ilídio, bem-vindo, espero que esteja bem disposto. Esta semana voltamos a ter um novo tema, um novo tópico, um novo assunto e vamos exatamente já falar, desse novo tema desta semana. Portanto, há 3 aspectos que eu queria colocar-lhe assim. Queria colocar um bloco de 3 com 3 ideias para o qual pedia a sua, portanto, então, explicação. Obviamente, Jesus é visto, possuía, digamos, biblicamente falando, ele possuía toda aquela autoridade que nós lhe reconhecemos, não é? É importante falar, penso eu, da base dessa mesma autoridade. Penso que era importante também falarmos um pouco, do alcance extraordinário da regra máxima, da regra de ouro que ele vai desenvolver, que ele vai apresentar, e também, portanto, no conceito de Jesus, é importante perceber e explicar de que modo é que, na realidade, a partir de Jesus, toda a humanidade é uma só família. Portanto, temos estes 3 aspectos que eu penso que é fundamental aqui desenvolvermos, portanto, para todos aqueles que nos ouvem e nos veem no programa Apontamentos da Semana. Em primeiro lugar, aborda-se a autoridade de Jesus. A esse propósito, como introdução, como nota introdutória, lerei somente aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, e em particular no verso 15. Jesus pregava, Jesus ensinava, no dizer Nicodemos chama-lhe Rabi, mestre, põe-lhe de igual para igual, e diz aqui, e os judeus maravilhavam-se do discurso de Jesus, daquilo que ele dizia, mas maravilhavam-se e perguntavam-se como é que este sabe letras não as tendo aprendido. Portanto, como é que Nicodemos, não temos qualquer problema, que era alguém respeitoso pela sua idade, também fazendo parte do Sinédrio, do Alto Sinédrio, portanto, alguém que estava na terra, mas já no céu. Tanto na mente dele, com a salvação adquirida. Jesus não. Jesus não se conhece nenhuma alta escola rabínica ou talmúdica e, portanto, como é que este sabe? Como é que este fala assim, não tendo nenhum background que o possamos ver, estudou ali, estudou lá, estudou lá. Nasceu ali, na Nazaré, depois foi criado com os nossos filhos, a sua mãe, como diz os Evangelhos várias vezes, não é esta assim assim, o seu pai não é este assim assim, as suas irmãs não são esta e esta e esta e esta, mas de onde é que lhe vem toda esta sabedoria, não é assim? Nós sabemos de onde vem, é evidente. Ora, e é por isso que os Evangelhos mostram que quando Jesus falava com autoridade, não com a autoridade dos escribas ou dos fariseus, mas com autoridade. E aquilo que Jesus dizia, ninguém contestava. Isto é, se lermos, por exemplo, no grande sermão da montanha, ou do monte, de Mateus 5, quando fala lá que, porém, nas diversas sentenças que lá encontramos, no passado vocês ouviram que isto, eu, porém, vos digo que. No passado ouviste que, eu, porém, vos digo que. E quando Jesus corrigia, não havia ninguém que dizia, não é assim porque não é assim. Quem és tu? Não é? Portanto, a autoridade que ele tinha que reconheciam como tal. Ora, e daí, esse sermão da montanha, que na parte mais enfática, que é a partir do capítulo 5, repito, no verso 42 em diante, 43, onde Jesus começa com um discurso contra a própria natureza e que mais tarde, como iremos ver no outro bloco, que é com a parábola outra parábola que é conhecida do bom samaritano, Lucas, no capítulo 10. Ora, onde ele diz, no passado ouvistes que foi-vos dito que amarás ao próximo e ao outro não é necessário amares assim. Portanto, mas eu, porém, vos digo que... Ora, o que é que Jesus estava a citar aí? Portanto, Mateus, capítulo 5, versos 42 e 43. Estava a anunciar o quê? Que uma coisa é aquilo que Deus disse no passado, e ele está a citar Levítico, no capítulo 19, verso 18, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que ele está a dizer é aquilo que realmente Deus disse. Só que as escolas rabínicas vão interpretar, os doutores da lei interpretam de maneira diferente.
Ou seja, para eles um próximo que é, não é um português, a nossa linguagem, ou um francês, ou um espanhol, ou um alemão, mas para ele, para um judeu, um próximo é um judeu como ele. É isso que eles entendiam das palavras de Deus, de Deus ao seu povo. Mas não é isso que Deus disse. Um próximo é, como iremos ver de uma forma mais profunda, a seguir, um próximo para eles era um judeu como ele e ponto final. Sim. Ora, vemos aqui que a autoridade de Jesus tinha só uma fonte, e essa fonte era as Sagradas Escrituras. E é verdade, não é? Porque se nós tirarmos a Bíblia de uma qualquer igreja, essa igreja ficamos com os preceitos humanos, com certeza, absolutamente. Portanto, a bitola, o polícia, se poderia dizer assim, a norma, o cânon, é ela que policia uma igreja e não a igreja que policia o cânon. Embora há movimentos religiosos que merecem o nosso respeito, repito uma vez mais, que dizem e advogam o contrário. Nós constituímos o cânon nos diversos concílios, nós estamos acima da Bíblia, e a prova está que não é verdade, porque é a Bíblia que deve dizer aquilo que a Igreja deve ensinar e ponto final. Sem dúvida. Muito bem. Ora, vemos aqui que a regra áurea de Jesus era, no assim diz o Senhor, ou está escrito. E nós podemos ver isso nas tentações de Jesus, no início dos Evangelhos. Portanto, está escrito que é assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, neste prólogo, por exemplo, se lermos, já que estamos no Evangelho de Lucas, não é assim? A estudar Lucas no capítulo 4, no início, a partir do verso 1, fala-nos de várias coisas, nomeadamente das tentações de Jesus. E vemos que Satanás vai aparecer aí a Jesus, e nós iremos ver, eu vou só ler aqui um pequeno texto que às vezes também penso que nos escapa, que é em Lucas, no capítulo 4, no final das tentações de Jesus, diz aqui no 4, no verso 13, que nós iremos ler e iremos encontrar isso mais tarde nos programas a seguir. Acabando o diabo de toda a tentação, as tentações de Jesus no deserto, e depois diz aqui um pormenor, ausentou-se dele por algum tempo. Ora, o que é interessante ver aqui, ele diz que ausentou-se dele por algum tempo. Quando, ao longo do ministério de Jesus, Jesus tem confronto com os emissários do diabo, ou de Satanás, não é? Com alguns demónios, com os anjos maus, mas não tem com a sua entidade patronal, que é Satanás em si. Tem vários encontros com endemoninhados, mas não com Satanás em si. Há esta primeira vez, por isso é que ele diz aqui, ele ausentou-se, o chefe, Satanás, por algum tempo. E há uma segunda fase em que ele vai fazer erupção outra vez junto a Jesus, mas veremos isso a seu tempo. Ora, vemos aqui que, por outro lado, há a resposta, a pergunta insidiosa de Satanás a Jesus nas tentações, não é? Se tu és o Filho de Deus, nesta dúvida. Claro, há um condicional. Ora, Lucas capítulo 4, verso 3 diz isso, se tu és o Filho de Deus. E depois, se nós continuarmos a ler no mesmo Lucas capítulo 4 e no verso 33 e 34, aparece o primeiro confronto com um tal endemoninhado. Portanto, não com o patrão, com o Satanás dos demónios, mas simplesmente com um servo seu, portanto, um colaborador seu, um demónio, não é? Ou seja, um diabo mau. E diz aqui, quando Jesus começa a olhar para este endemoniado e começa a exercer o seu poder, o endemoniado, ou seja, quem estava dentro dele, ou seja, esse demónio, não é? A possuí-lo, dizendo, Senhor, nós não temos nada contigo. Jesus de Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei quem tu és, diz ele, quer dizer, a voz que fala nele, és o Santo de Deus. Ora, vemos aqui que o patrão não sabia, o patrão de Satanás, não sabia quem ele era, se tu és o Filho de Deus, não é? Mas o acólito, o mais baixo, o seu colaborador, sabia quem ele era, não é? Exatamente. Não é? Portanto, vemos aqui que a maneira insidiosa como Satanás faz. E o Jesus, qual é a resposta de Jesus? Ele vai responder, pois bem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Absolutamente. Ora, aqui seria bom que nós fizéssemos uma pequena mise au point, se quisermos, pôr os pontos nos is. Quando nós citamos a palavra de Deus, Jesus vai citar, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.
E qualquer erudito bíblico, qualquer teólogo, ou ele conhece a palavra de Deus, pois bem, vai pensar logo que Jesus está a citar, e é verdade, de certa maneira, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá grafada essa citação. Só que Jesus não está a falar de Deuteronômio 8, verso 3. Mas está a falar o que Jesus vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas ele diz, vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando ele fala de toda a palavra que sai da boca de Deus, existem duas palavras na língua grega para dizer palavra. Uma é a clássica logos. No princípio era a palavra escrita, mas ele fala ali, não temos a palavra logos ali, mas temos outra palavra que é rema, que traduzida também é palavra. Só que uma é palavra escrita, logos, e aqui é a palavra de Deus falada. Ora, e porquê? Jesus aqui não está a citar Deuteronômio 8, verso 3, apesar de estar grafado lá, nem só de pão viverá o homem, mas está a citar quando o batismo de Jesus. Ou seja, quando Jesus se batizou, veio uma voz do céu que dizia, eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Ou seja, da palavra de Deus. Deus disse no passado, recente, ou seja, 40 dias antes, não é? Ele teve 40 dias para ser tentado no deserto, não é? Sem comer. Diz aqui, ele ouviu, todos ouviram a voz, eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Portanto, Jesus estava a se referir quando responde a Satanás, que Satanás pergunta, se tu és? Não há dúvida. Aquilo que eu ouvi, todos ouviram, eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Eu sou verdadeiramente aquilo que ele disse ser. Eu confio na palavra dele. Exatamente. Ou seja, o meu papá do céu, não é? O Deus, o Criador, e papá em relação à humanidade de Jesus, portanto, ele não vai me, como diria, roer a corda, se é permitida a expressão, não vai faltar à sua promessa como nunca faltou. Portanto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra pronunciada por Yahvé, por Deus. Portanto, vemos aqui que esta autoridade de Jesus, apesar de ele ser, permita a expressão, apesar de ele ser o filho do patrão, não é? Apesar de ele ser Deus, com certeza, não nesta dimensão humana, mesmo assim, sendo Deus, ele estava sujeito como homem no assim diz o Senhor. A palavra de Deus, a áurea. E depois, a regra do ouro, pois bem, havia aquela antiga lei, a lei do talião, dente por dente, olho por olho. Não é? Eu, porém, vos digo. E Jesus vai dizer exatamente. Ama o outro como tu te amas a ti. Ora bem. E se eu me amo a mim, quer dizer que eu nunca me suicido. Porque me amo a mim. No sentido positivo, não narcisista, não é? Obviamente. E, portanto, o outro quem é? O outro é um diferente de mim, não é? E essa é a regra áurea. E é por isso que nós constituímos, quisermos, a humanidade é uma só família. Aliás, começa logo com o termo Adão, não é? Adamá, a terra. Alguém que vem da terra, que é o terroso, chama-se Adão. Adão não é um nome próprio. Sim. Portanto, a origem de onde este vem. E todos somos família de Deus à imagem e semelhança de Adão. Há aqui uma coisa interessante, já agora, se me permite, para fecharmos este primeiro bloco. É porque ainda temos outro aspecto muito importante aqui, para abordar, não é? Gênesis 1:26 diz aqui, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Diz Deus, aqui é Deus o Pai que está a falar com Deus o Filho, claramente, não é? E basta ler, para quem ainda acreditar no Espírito Sia, não é? Temos que dizer assim, basta ler o livro A História da Redenção para vermos exatamente que é isso que se está a passar. E se lermos aqui um pouquinho, já no capítulo 5, portanto, quando fala da genealogia de Adão, diz aqui no verso 3, Adão, capítulo 5 de Gênesis 5, verso 3, Adão viveu tantos anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E inverte a situação. Exatamente. Estão a ver? É interessante, esses pequenos detalhes. Esses pequenos pormenores. Sim. Ora, vemos aqui que a humanidade, que somos todos filhos da mesma raiz, por isso às vezes a gente diz, aquele pertence a uma religião diferente. Não, somos todos irmãos em Cristo. Porque todos temos a mesma gênese, que é o Deus Criador. Muito bem. Pastor Ilírio, penso que ficou claro para todos nós que assistimos e que estamos a participar neste programa e estamos exatamente, digamos, ou vamos passar para
digamos, o último bloco deste assunto, do assunto desta semana. E trata-se, obviamente, da parábola do, portanto, bom samaritano, não é? Portanto, há aqui ensinos que nós podemos retirar desta parábola, não é? Que eu espero que neste momento nós possamos, que o pastor Lídio possa então, digamos, explicar um pouquinho estes ensinos. E depois, é interessante porque é que na realidade, para além dos ensinos, porque é que Jesus escolhe precisamente um samaritano para ser o protagonista da parábola. Porque não outra pessoa, e porque é um samaritano. É interessante, não é? São detalhes, mas que é lermos por detrás do texto. Exatamente, mas que pode marcar a diferença na intencionalidade de Jesus, não é? Hoje, 2015, podemos não entender o texto, mas temos que olhar com os olhos coevos contemporâneos de Jesus, na sua época. Ora, um samaritano, quem é que era o samaritano? Pois se nós lermos no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 9, naquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, não é? Portanto, o que é que nós vemos? Diz lá claramente que, naquela altura, os judeus não se davam com os samaritanos, apesar de serem judeus. Só que um samaritano do norte, capital Samaria, não é? A cidade de Samaria, eram chamados judeus de segunda ou terceira ou de quinta categoria. Era assim que eles tinham, não é? Então, com isso não queremos nada. São totalmente adulterados, totalmente pagãos, paganizados, não é? Embora isso venha já desde o ano 721 a.C., com a Assíria. Bom, passando por cima disso, que é na arqueologia e na história. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que, porquê que é um samaritano? Porque o samaritano estava, como os publicanos, estavam no mais baixo da escala social. E um publicano hoje é honroso, não é? Se trabalhar no fisco. Sem dúvida, não é? Claro. Mas na altura era o mais degradado. Nem a peso de ouro ninguém queria aquilo, não é? Enriqueciam bem Zaqueu, não é? Que era tremendamente rico, mas era a fação de um para ti, dois para mim, não é? Um para César e dois para mim, não é? Pronto, é que ser. Quem não parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é tolo, ou não tem arte, não é? E convenhamos, é conveniente dizer que também nos nossos dias um bocadinho essa coisa se passa ainda, portanto, quer dizer... Não Será? Pois, não sei. Será? Adiante, vamos adiante. Okay. Muito bem. Então, é escolhido o samaritano porquê? Porque ele vai escolher o mais baixo perante a mentalidade judaica, não é? Dos fariseus, o mais baixo para ilustrar o que é que realmente o amor. E então, Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, tem a parábola do bom samaritano até ao verso 37. Ora, começa logo por um doutor da lei, que vai ter com ele, e o texto diz claramente, tentando, ou seja, testando Jesus. Vai ter com ele não para aprender, mas a ver como é que Jesus responde. E então vai dizer, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, a vida eterna não se herda, conquista-se. Mas para eles é herdar. Porque se eu sou isto, sou alto do sinédrio, se eu sou... Já estou numa situação... Tenho a vida eterna garantida. Ora bem, garantida, por direito. Garantido, não é? Exatamente. Jesus vai dizer, não, isso conquista-se, não se herda. Em segundo lugar, ele vai dizer, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E reparem que Jesus vai responder com uma pergunta. Ou seja, como é que tu, que és doutor da lei, aquilo que tu lês, aqui em português tem assim, o que é que está escrito na lei, como é que tu lês? Ou seja, pondo em português mais fácil, o que ele está é assim, aquilo que tu conheces da lei, aquilo que tu lês, como é que tu interpretas aquilo que tu lês? Portanto, ele pergunta, Jesus responde perguntando. Sim, que é uma técnica muito... Que alguns perguntam às vezes, como é que os judeus têm a mania de perguntar... É uma técnica muito comum em Jesus. Perguntando e respondem com uma pergunta. Sim. E alguém respondeu que mal lá nisso, não há mal nenhum, não é? Pronto. Como é que tu lês? Interessa que lês. E então, curiosamente, ele vai ler o famoso Deuteronômio 6, a partir do verso 4 e 5, que é o tal Shema, escuta, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não é? Deus único. Não é? E o segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Digamos que é estes dois mandamentos, que é o resumo. A lei não tem dois mandamentos, é o resumo. Amar vertical, Deus, e amar horizontal, o próximo como a ti mesmo. É quando a palavra de Deus, aliás, na lei, não é? Existe a primeira tábua, que são os 4 mandamentos, os deveres do homem para com Deus, vertical, a verticalidade, exatamente. E os 6 mandamentos restantes, na horizontal, o homem com o seu semelhante, o ser humano com o seu semelhante, com o próximo. Pois bem, e o que é? E ele vai dizer, Jesus diz no verso 28, respondeste muito bem. Tu sabes a resposta. Faz isso e viverás. Fiquei acompanhado sem jeito, não é? Ele agora, tentando justificar-se, diz, e quem é o meu próximo?
Repare que o doutor da lei não pergunta a Jesus o que é um próximo. Isso ele já sabia. Sim, sim. Um próximo é um judeu como eu. Exatamente. Foi assim que ele foi ensinado. Que é uma corruptela de Levítico 19, verso 18. Para nós é um judeu, um próximo como um próximo, mas perante Deus o próximo não é um judeu. É um francês, um inglês, um português, um espanhol, sei que for. Um ser vivo, não é? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é ele? Então agora aqui Jesus conta. Vai propositamente buscar um samaritano, vai buscar um levita e um sacerdote. E depois tem aqui uma pequena curiosidade, diz aqui no verso 30. Respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém. Mesmo que Jerusalém ficasse num vale, e quando vamos para a linguagem portuguesa, vamos para Coimbra, Jerusalém e Lisboa, vamos para Coimbra, não é? Ainda que Coimbra ficasse em cima, mas Jerusalém aqui embaixo no vale, na época de Jesus, quem sai de Jerusalém, que é o máximo de Deus, está sempre a descer. Está sempre a perder. Por isso é que descer de Jerusalém para Coimbra, não é? Faz de conta, não é? Portanto, embora descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ora, ou seja, quem sai de Jerusalém desce sempre. Nunca sobe, porque Jerusalém é o máximo, não é? Outra particularidade que agora vai dizer alguém, reparem que o texto diz claramente que havia um homem. Um homem. Não sabe se é judeu, se é português, se é francês. Um homem. Não tem identidade. Não é? E depois aparece em cena um sacerdote. Olhando, nem pensar, não quer macular com um morto. Vai um levita, a mesma coisa, não me quer macular. Portanto, porquê é que aparece o sacerdote e o levita? São gente que trabalha na igreja, no templo, não é? No santuário, gente ligada à lei de Deus, ao ensinar a verdade e viver conforme a verdade. Mas não, estes não querem saber daquele. E agora aparece um anónimo que é um samaritano. O que é que faz um samaritano? Vê aquela pessoa ali deitada no chão, vê que tem necessidades, ele vai levá-lo, leva a sua montada, a sua mula, o seu animal, e vai levá-lo a uma estalagem, não é? Passando por cima de algumas ilações que aqui tem. E agora interessa-me citar aqui, no verso 36. Porque o samaritano tem um agravamento, que é que socialmente ele era um rejeitado, era um marginalizado. Zero, é alguém que não tem de quem morto. Exatamente. É alguém que tem que se desprezar a todos os níveis. É? Alguém que tinha quase, sei lá, uma doença incurável, lepra, como fosse para a época, não é? Exatamente. E interessa aqui no verso 36, que diz assim, agora, Jesus responde, fazem um cenário, e agora arma esse cenário, e agora diz, agora é Jesus que vai perguntar ao doutor da lei, qual, pois, destes três, portanto, um está no chão, e três passam, dois são indiferentes, e este coitadito é que vai fazer toda a diferença. E agora Jesus diz, qual, pois, tu que és mestre da lei, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu? Está no chão. Reparem que a pergunta de Jesus é inteligente, porque ele vai dizer, não vai dizer, este que está no chão é próximo de quem? Exatamente. Ele vai dizer, como no contexto, se estava ali em Jerusalém só pode ser judeu. E estava respondido, então ele é próximo de quem? Ele é judeu, é nosso judeu, é um judeu como eu, ele é meu próximo. Vai dizer o contrário. Portanto, dos passantes, quem foi o próximo daquele que não tem nome nem identidade, que está a sofrer no chão? 37. E o doutor da lei diz, o que usar o nome, mencionar o nome que era o samaritano, já ficava imundo até à noite. Exatamente. Então, ele diz, o que usou misericórdia perante ele. Então, de novo, faz da mesma maneira, faz isso e viverás. Transponde isto para o aspecto espiritual. Quem é que é o meu próximo? Ou melhor, o que está no chão, no aspecto espiritual, quem é? Somos nós, os nossos pecados, tudo isso, não é assim? Totalmente inválidos, totalmente impróprios para consumo. Nós, feridos. Quem é que passa? É o bom samaritano. E ele quem é? Encarna a figura de Jesus. Exatamente. Que vai ter connosco, não é? Que vem ao nosso encontro. Exatamente. Exatamente. Portanto, ora, se ele é o meu próximo, para bem, agora que temos aqui uma aplicação um pouquinho da teologia. Se o que está no chão sou eu, a raça humana, quem é o publicano que passa é o meu próximo. Porque ele diz,
Estes que passam, que é o Jesus, quem é que ele é próximo? Daquele que está caído, não é? Então, Jesus é o meu próximo. Então, o que é que diz os mandamentos? Diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o... Próximo. E quem é que é o próximo? Jesus, como a ti mesmo. Deus é Deus e Jesus quem é? É Deus com Deus. Exatamente. Logo, os 2 mandamentos, como diz Mateus, eles são iguais. E essa é a grande verdade da parábola do bom samaritano. Pastor Elídio, muito obrigado. Nós chegamos ao fim. Enfim, é uma pena, na verdade, mas o tempo não perdoa, vai passando e nós realmente estamos no final. Eu tenho a certeza que os nossos amigos que nos acompanham, que nos veem, que nos ouvem, ficariam de facto muito mais tempo e gostariam que continuássemos a explicação destes assuntos. Na próxima semana nós voltaremos a estar consigo, não fique triste, terminamos esta semana, mas para a próxima voltaremos a estar na sua companhia com a presença do pastor Elídio Carvalho. Na próxima semana nós iremos ver efetivamente alguns aspectos relacionados com a questão, enfim, do legalismo dos fariseus, a postura que Jesus tem face a isso. Portanto, vamos ver também a razão porque a Bíblia nos diz e nos aconselha a estar preparados, vigilantes para a segunda volta do Senhor Jesus. E voltaremos a ter uma outra parábola. Uma parábola extraordinária que falaremos na próxima semana. Até lá, pois bem, meu amigo, fique com a nossa amizade, nós oraremos por si e eu tenho a certeza que vocês aí desse lado, depois de ouvirem o que ouviram, hoje estarão com certeza muito mais esclarecidos e muito mais interessados em estar perto de Jesus. Prezada amiga, prezado amigo, deixamos-lhe assim um grande abraço e até para a semana, se Deus quiser.